Olá, meus queridos, como estão? Hoje nós temos algumas perguntas que surgiram sobre diversos temas e resolvemos fazer um vídeo com uma resposta de perguntas mais ou menos que são parecidas. Então vamos lá. A primeira pergunta que nós vamos responder é: O que você acha de tatuagem? a grande questão que nós temos com relação às tatuagens é que elas são um arquétipo energético, né? Que simbolizam alguma coisa. Se bem que a maior parte das pessoas, quando faz uma tatuagem, elas não estão pensando em arquétipo energético, nem em símbolos, nem nada. Isso é muito pior porque é puro fruto de uma inconsciência. Agora, é com frequência que nós vemos coisas muito feias, caras muito feias, imagens disformes tatuadas em pessoas que têm algum conteúdo revoltante e querem fazer um protesto através da pintura do seu próprio corpo. Tá tudo bem, só que ela tem que ter consciência de que ela vai atrair aquilo para a vida dela. E muitas vezes isso que ela está atraindo é uma entidade viva que, estando em outra dimensão, passa a residir dentro da sua própria casa física. Não é? Então ela precisa ter consciência disso. É como, por exemplo, nós temos aqui no aquele fenômeno chamado de crop circles, que são figuras, são chamadas. O nome correto disso em português seria agroglifos. Nossa. Agroglifos. São os crop circles. São padrões energéticos que vêm e eles geralmente estão localizados em uma linha chamada linha lei, que é uma linha eletromagnética, e aquilo faz uma cura de alguns processos da própria Terra. O que acontece é que muitas vezes o indivíduo tem uma tatuagem de uma natureza muito negativa em cima de um meridiano importante de seu corpo. E com o decorrer do tempo ela passa a adoecer, porque a influência daquela forma geométrica sobre aquele meridiano específico começa a criar uma depressão energética em algum órgão. Então, dentro de 1 ano ou 2 anos, ela vai adoecer e ela vai no médico. A medicina de hoje é fundamentada em números e exames, né? Muitas vezes as pessoas não têm todos os números bons, mas está podre, né? E ela vai ter esse um problema, muitas vezes um problema relacional. De repente ela fez uma tatuagem e depois não consegue mais arrumar namorado. Ela fez uma tatuagem, mas ela passa a ter uma tristeza infinita. Ou ela passa a ter um problema que ela acha que é aleatório. Ou derivada de alguma comida que ela está ingerindo ou de qualquer outra coisa. Que não. Ela trouxe para si uma entidade. E essa entidade passa a morar dentro do seu próprio corpo físico através daquela imagética. Então, o que acontece é que as tatuagens nas civilizações primitivas eram indicadas pelos feiticeiros, pelos pajés, por aqueles que tinham conhecimento do mundo energético e faziam parte de rituais de passagem ou de elementos identitários de uma tribo específica no qual o indivíduo era identificado, como símbolos no rosto, nos pés e nas mãos, nos braços, etc. Né? E tudo que vira modinha sem consciência, ele algum problema vai ter. Então, uma tatuagem pode criar problema? Sim. Na maior parte das vezes não é que ela pode, é que ela está criando muitos problemas para o seu possuidor, que muitas vezes faz aquilo ali de uma forma aleatória. Muitas vezes o indivíduo faz uma tatuagem para disfarçar uma cicatriz cirúrgica, mas aí nós temos que verificar se essa tatuagem é harmônica ou não. Agora, quem fica fazendo, por exemplo, simplesmente por uma autoafirmação, ou simplesmente por levantar uma bandeira de algum processo ideológico interior, ele está correndo graves riscos. E no caso, essas pessoas que escrevem coisas, tipo nomes e coisas do tipo, tem algum problema também? As tatuagens com inscrição de nomes, elas têm um problema um pouco menor, porque não tem uma forma geométrica, ou um arquétipo, ou uma egrégora associada àquilo, mas é uma representação, na minha opinião, muito desnecessária na maioria dos casos, na maioria das vezes, e é por essa razão que hoje em dia pessoas que trabalham com remoção de tatuagem ganham tão bem quanto os próprios tatuadores, porque muitas pessoas se arrependem daquelas tatuagens. Então é uma dor para grafar, uma dor para tirar e um prejuízo durante aquele período que aquela tatuagem está instalada no corpo. Ou seja, para quem quer fazer uma tatuagem, eu diria, pense bem, estude um pouquinho sobre as energias das formas, estude um pouquinho sobre os meridianos de acupuntura, seja mais sensível meditativamente sobre os seus sentimentos e pensamentos, porque uma tatuagem pode te prejudicar muito. Por que uma pessoa faz uma tatuagem? O que leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento na sociedade que a gente vive?
Via de regra, faz parte de uma forma de você mostrar uma valentia, uma coragem, e por isso você vai ser mais facilmente aceito dentro de uma determinada tribo, né? Primitivamente falando, os homens e mulheres de diversas clãs, nos ritos de passagem, eles passavam por iniciações, e essas iniciações provavam a sua valentia e ou coragem, e eles eram brindados com tatuagens. Então isso aqui é uma coisa que remonta de uma ancestralidade. Agora, nos dias de hoje, a pessoa faz isso aí por autoafirmação mesmo. Essa tentativa de autoafirmação adianta? Não, porque ela faz por fora alguma coisa que ela deveria fazer por dentro. Então, estas manifestações por fora não adiantam nada. É óbvio que tem as suas exceções. É óbvio que existem pessoas, eu já conheci pessoas, mas que é uma minoria, que gostam artisticamente de determinadas coisas e trazem isso para o seu corpo físico e até acabam ficando bonito. Mas isso é a minoria da minoria. Via de regra, todos esses mecanismos são compensações de elementos psicológicos mal completados dentro da sua condição psicológica, né? Agora, mudando de assunto e ficando mais ou menos no mesmo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre arte, né? Já que você está falando de tatuagem, arte no corpo, tudo. Como que funciona a arte nesse contexto mais da espiritualidade? A maior parte daquilo que nós chamamos de arte moderna, ela é basicamente uma tragédia do ponto de vista energético. A célula viva se ressente muito com a disformia e a distopia mórfica. O que é uma distopia mórfica? São essas aberrações de forma que a estrutura celular orgânica de seres vivos fica com uma quebra energética. Então, quer fazer o teste? Faz. Pegue 2 quadros de Picasso. Um na época cubista dele, onde ele já assumiu a sua postura artística cubista, e uma na época prévia dele, onde ele tinha uma pintura mais naif. Você pega alguns brotos de alfafa, bota para germinar sementes, um conjunto de sementes em frente a um quadro da época pré-cubista e outro da época cubista do... É cubista? Do Picasso? Esqueça se eu falei alguma besteira artística aqui, mas não importa. Picasso teve 2 grandes fases, tá, ok? Uma pré e outra pós. Você vai ver que as sementes germinam completamente diferente em frente aos 2 quadros, ou seja, não é um processo de sugestão, de eu gostar ou deixar de gostar. As células de qualquer ser, de qualquer entidade biológica, germinam muito bem frente às obras clássicas e germinam muito mal, ou quase morrem, frente às pinturas modernas, abstratas e distópicas. Existem pinturas abstratas que ela tem conteúdos harmônicos, mas é uma minoria. Ok? Então, essas artes modernas, elas refletem, muitas vezes, o caos do próprio pintor. E dessa forma, fora dos padrões de conexão com a geometria sagrada, elas acabam, por fim, mais destruindo e prejudicando do que qualquer outra coisa. Então, como seria ter um quadro dentro de casa que você não sabe por quem foi pintado ou que tem algum tipo de arte que teria que ser talvez melhor avaliada? Como que é ter um quadro dentro de casa? Bom, nós temos 2 componentes dentro de um quadro, 3 componentes dentro de um quadro. Nós temos o componente da forma, a onda de forma gerada pela figura, que é uma coisa gerada pelos caracteres, pelas proporções geométricas. Nós temos a egrégora, que está relacionada com a imagem, e nós temos o campo psíquico do pintor. Então é um conjunto de 3 forças que precisam ser avaliadas, e uma pessoa sensível ou um radiestesista habilitado consegue detectar exatamente qual a influência que aquele quadro tem sobre a sua casa. Eu sugiro que para as pessoas que têm interesse desse tipo de assunto, leia 2 livros de um autor chamado Roger de la Forest. Um livro chama-se Casas que Matam, e outro livro chama-se O Efeito Nocebo. E nestes 2 livros você vai ver incontáveis relatos e as explicações técnicas, onde famílias que quando do recebimento de uma obra de arte, de um quadro, de qualquer outra coisa, elas ficavam extremamente doentes, ou um membro da família específico adoecia muito em função da entrada daquela obra de arte na casa. Coisas diferentes tem também. Eu conheci uma pessoa
que foi minha paciente de Feng Shui, isso há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, onde que ela me afirmava uma coisa. Ela começou a ficar rica, e quando eu falo rica, não é pouco rica, quando um determinado objeto entrou na casa dela. Então, depois da entrada daquele objeto, ela começou a enriquecer sem explicação, porque ela, como negócio, ela não mudou absolutamente nada. E era um objeto quadrado, era um objeto, parecia um paralelepípedo grande, escrito em tibetano. E quando eu perguntei para ela, mas que negócio é esse? Ela começou a me mostrar, aquilo era o cofre de um banco tibetano. Nossa! De 1700 e não sei quanto, aí de 1800 e não sei quanto, mas era uma coisa mágica, devido, ela apertava certos lugares secretos daquele cofre e as gavetas se abriam automaticamente. Ela disse que adquiriu em um leilão, porque achou bonito, adquiriu na Itália em um leilão, mas quando aquilo chegou na casa dela, todos os seus negócios prosperaram de uma forma mágica. Isto existe? Sim, isto existe. Né? Então existem coisas que atraem e que trazem energias muito prósperas e outros elementos que atraem energias muito deletérias. Via de regra, a maior parte das coisas que nós trazemos para a nossa casa tem energias absolutamente deletérias. E como que você vai saber? Por que as pessoas não acreditam nisso? As pessoas normais? Simplesmente porque elas não prestam atenção. E porque elas não podem raciocinar sobre alguma coisa que elas não entendem. Claro. Então, basta você perceber que a lógica, o problema é que as pessoas não têm lógica. Como que vai você raciocinar sobre algo que você não sabe? É por isso que, mais ou menos, 1920, até o começo de 1930, as pessoas adoeciam quando compravam certos relógios e colocavam na parede de sua sala, por não conhecer que aqueles relógios eram feitos com rádio, que brilhava no escuro. Antigamente tinha uma substância, uma tinta, que era pintado certas marcações dentro da escala de um relógio, que de noite brilhava. Aquilo era radioativo. E as pessoas começavam a adoecer, não se sabia por quê. Coincidentemente, porque a falta de conhecimento, a ignorância, é o grande problema da humanidade. Então, muitas vezes você tem um relógio na sua casa, relógio não, qualquer objeto na sua casa que emite energias negativas e você está adoecendo em função daquilo. Eu não acredito. Basta você se informar no assunto. Compre um livro chamado Physique Microvibratoire, Forças Invisíveis, do André Belizal. Você vai ver sobre ondas de forma. Um livro em italiano, que eu esqueci o nome, chama-se O Poder da Forma. Ou seja, tem inúmeras coisas, né, para você saber o modus operandi de todas essas potências. Você falou de trazer coisas para casa. E no caso de roupa de brechó? No caso de roupa de brechó, você tem um problema que você pode ser muito beneficiado ou muito maleficiado. Eu digo, a coisa não é tão grave quando é roupa. Basta você lavar a roupa com água e sal e expor ao sol. Você quebra a maioria dos encantamentos que existem. Muitas vezes, uma roupa foi elemento de um magismo. O Brasil é mestre em fazer magismos com roupas, que foi dados para alguém que nunca usou, vendeu para um brechó e foi lá, você comprou e você recebe uma roupa magiada. Isso existe? Existe. E muitas pessoas podem sofrer problemas de saúde ou problemas na sua esfera psíquica, que é uma saúde física e uma saúde psíquica, em função de uma roupa magiada. Isso existe muito. É assim, Brasil é assim. Saindo um pouco desse assunto de trazer coisas para casa e fazendo um movimento contrário, ir na casa de outra pessoa para uma refeição, como que é isso? E também como que é comer em restaurante? Veja bem, só para vocês terem uma ideia, nos templos budistas existia o abade principal, lá o monge principal, o chefão, que teoricamente seria o mais iluminado, e o segundo mais iluminado, quem era? O cozinheiro. Eles que tinham que ter a garantia de que quem botava a mão no alimento seria uma pessoa relativamente espiritualizada com uma paz interior. Porque ao cozinhar, o indivíduo passa os seus próprios elementais, seus próprios contaminações, impregnações para uma comida. E ela pode ser muito benéfica ou ela pode ser muito venenosa. É muito comum netos dizerem, a comida da minha avó não tem igual. É uma receita normal, mas geralmente o amor da avó pelos netos fazia com que fosse uma comida absolutamente isenta de qualquer
elemento energético prejudicial. Muitas vezes a comida da mãe era comida feita com muita raiva, porque a mãe tinha que cuidar de 1000 coisas, inclusive fazer a comida. Então, aquele impulso de irritação já estava naquele próprio alimento. Já a comida da avó, não. A avó não tinha que muitas vezes ficar com aquela criança o dia todo, ou ela já era uma pessoa mais velha, mais madura, mais paciente, e conseguia manter uma serenidade no ato de cozinhar. Assim sendo, aquela comida era isenta dessas vibrações que podem causar grandes prejuízos. Quando uma comida tem uma vibração muito boa, nós sentimos e achamos que isso aí é do ingrediente ou não, é da energia da comida, né? Então uma comida pode nos envenenar energeticamente muito ou pode nos trazer muita paz e serenidade. Então tudo depende de quem quem oferece. É por essa razão que se você for numa casa onde você não tem certeza da relação energética que aquela pessoa tem sobre você, eu diria, não coma nada e muito menos beba água. Porque a água é o veículo mais forte onde uma impressão energética pode ser transmitida. Assim sendo, cuidado quando você come e bebe em casas de pessoas que têm uma relação energética duvidosa com você. E restaurante? Restaurante é uma comida mais imparcial, muito embora tenha a vibração do cozinheiro, e muitas vezes o cozinheiro, estando numa condição psicológica negativa, pode afetar toda a comida, mas tem uma coisa mais imparcial. Você vai ficar malzinho, mas aquilo não vai perdurar. O problema são as comidas intencionalmente orientadas. Estas, nós precisamos ter um cuidado maior. No caso, mesmo que a pessoa tenha uma disciplina espiritual, que esteja bem alinhadinha, continua a fazer efeito esse tipo de coisa, não é? Essas coisas externas. Independentemente da disciplina espiritual e energética e do modus operandi da vida do indivíduo, todas estas coisas influenciam. Não tem como. São influências energéticas mensuráveis, palpáveis até, e podem criar grandes curas ou grandes problemas. Um chazinho feito por uma pessoa de coração puro pode ser uma grande cura para a alma. Agora, via de regra, existem mais pessoas desequilibradas do que equilibradas neste nosso planeta. E é por isso que estas contaminações energéticas existem o tempo todo e as pessoas ficam tendo problemas de saúde e vão aos médicos sem que estes encontrem as causas fundamentais daquele distúrbio. Os médicos atuais, eles só sabem fazer exames e prescrever remédios. A capacidade e a habilidade da compreensão do fenômeno da vida já foi perdido. Se você chegar para um médico normal, né? E um médico normal, bom aí, e perguntar para ele, você já ouviu falar em Hipócrates? Ele falou assim, a gente fez um tal de juramento de Hipócrates. Você sabe o que Hipócrates falava? Ah, não sei. Não sei o que Hipócrates falava. Aí você aprofunda um pouquinho mais. Você já ouviu falar em Avicena? Ele vai falar assim, Avicena? Não, nunca ouvi falar em Avicena. Será que você viu falar em Paracelso? Será que você ouviu falar em Hahnemann? Você pode falar os maiores fundadores das estruturas de conhecimento médico da antiguidade. Eles não sabem. Isso é incrível. Como a medicina é tacanha. Mas será que não é porque eles acham que a medicina atual é a mais desenvolvida de todas? Não, é porque eles são ignorantes mesmo. É porque os professores deles também não sabem. Hoje em dia nós temos uma tecnologia desenvolvidíssima, né? Aí se você chega para qualquer engenheiro elétrico ou para qualquer físico e pergunta, você sabe quem foi Einstein? Ah, sei. Você sabe quem foi Heisenberg? Ah, sei. Você sabe quem foi Bohr? Sei. Você sabe quem foi qualquer um? Volta? Sei. Por que um físico, por que um engenheiro sabe todos os conhecimentos dos que vieram atrás dele e o médico não? Ninguém para pensar sobre isso, né? Porque a medicina, hoje em dia, ela jogou fora intencionalmente todo o conhecimento médico de todos os séculos passados. Por quê? A medicina deste passado não era conveniente para uma estrutura farmacêutica e medicamentosa que vive pelo lucro da venda de remédio. Então, este esquecimento é intencional e proposital, e é por isso que nenhum médico vai conhecer a biografia de Paracelso, de Avicena,
nem de Hipócrates, que eles fazem juramento de Hipócrates, que deveria ser um juramento de hipócritas, dos hipócritas, né? Eles parecem que não existe nada disso, porque é intencional. Ou seja, a medicina que se pratica hoje em dia, ela não aproveita os séculos de conhecimento que as estruturas trouxeram para nós. Eu acho que ela se baseia muito realmente em tecnologia de exame mesmo, né? De números. Ela fica nos números e não existe mais o ser como um complexo de forças, não é isso? É um pouco pior do que isso, ela se baseia na máfia. Ai. É diferente. A medicina de hoje em dia, ela se baseia na máfia. Qual é a máfia? A máfia do laboratório de análises clínicas, a máfia da indústria farmacêutica, que patrocina o médico. Então gira entre esses três. E a máfia do governo. Tem tá máfias de ligado todos. com- São máfias. Então a medicina de hoje em dia é baseado em máfia. Tanto que você pode ver o seguinte: quem vai ser um candidato à medicina, os estudantes de medicina de uma universidade, são pessoas que têm por princípio interior e ético a busca pela cura do ser humano? Não! Se vocês virem, até aqui na Universidade de São Paulo, o trote mais terrível que teve, onde levou a óbito um dos estudantes de medicina, um dos estudantes da universidade, foi na faculdade de medicina, né? Então são pessoas, via de regra, com mentes tacanhas, né? E que então, só pensam em ganhar dinheiro, né? só penso, a orientação é no dinheiro. Porque realmente ganha, né? Porque Dentro realmente desse ganha esquema, dinheiro, né? Agora, eles entendem de saúde? Eles não entendem nem de história. Nem de história da própria profissão que eles dizem entender. Então é fácil. Este é o desafio que eu proponho. Você pega qualquer engenheiro e pergunta para ele: você já ouviu falar de Ampère? Você já ouviu falar de Volta? Você já ouviu falar de Tesla, de Gauss? Todos eles ouviram falar de todo mundo. Agora, um médico não conhece Paracelso, não conhece Hipócrates, não conhece Hahnemann. Alguma coisa errada tem. Ok? Então, esses elementos lógicos as pessoas não raciocinam. Na verdade, poucos são aqueles que dedicam a sua vida a raciocinar. Porque isto, além de dar trabalho, implica em você mudança. Porque quando você raciocina e tem uma conclusão diferente, você é obrigado a migrar o seu conteúdo existencial para aquele outro ponto. E isto não acontece com a humanidade porque ela tem um vício da estagnação consentida. Falando em raciocinar, já que a gente está falando de doenças, eu não sei, eu ouvi um médico mesmo, né? Só que ele é da linha antroposófica, mas ele passou por hospital, UTI, etc. Um médico que não é daqui, eu acho que ele é americano, não tenho certeza. Mas ele tinha muitos dados e pesquisas a respeito do vírus em geral, né? E já que a gente está falando tão assim dessas coisas, eu vou tentar jogar essa teoria que vem do meu raciocínio, né? Que a maioria das pessoas pode achar que é ridículo, mas esse médico colocou isso e para mim me tocou, porque a questão foi a seguinte: ele disse que não existe vírus, que vírus é uma invenção, que um vírus não é nada vivo, o vírus é uma estrutura, uma partezinha de um código genético. E esse tipo de coisa não pode estar vivo na natureza. Esse tipo de coisa está dentro. Nós temos lixo genético que todo dia é eliminado nas células, e isso seria, entre aspas, um vírus. Dentro de nós mesmos, nós temos esse tipo de excreção celular, certo? Então ele coloca esse parâmetro do que seria um vírus. E eu questionei dentro de mim, porque a primeira vez que eu vi a imagem de um vírus foi um desenho na aula de biologia, quando estava no primeiro colegial. E o último agora, continua. Primeiro e último, porque eu nunca vi nenhum outro. Mas era um desenho realmente de um hexágono com um fiozinho, assim, meio tipo uma curvinha dentro. Parecia quase um Sputniquinho, sabe? Assim, um desenho de Sputnik, de um foguetinho, assim. E aquilo sempre foi estranho para mim, porque mesmo com toda a tecnologia da microscopia, ninguém nunca viu
um vírus? Será que ninguém para questionar isso? Bom, do que eu falei até agora, eu tenho certeza, porque é do meu ramo, né? Então, do que eu falei agora, até agora, não é a minha opinião. É assim, é fato, do que eu falei até agora. Agora eu vou ter que abrir um parênteses para falar da minha opinião, Ok, que pode estar errada, sim. ok? Então, a minha opinião é a seguinte, 2 pontos. O vírus é uma invenção. O homem já foi para... vamos bater uma fotografia da lua de Plutão. O cara tem foto da lua de Plutão, mas não tem foto de vírus. Foto mesmo, não estou falando de desenho feito no Photoshop. Né? Ah, é porque o vírus é pequeno. Puxa vida. Fazem foto já de não sei quantos, de coisa, bilhões de anos-luz, mas não fazem foto do vírus. Então eu acho isso aí estranho. Microscópio de varredura de elétrons, microscópio eletrônico de varredura, aquilo ali consegue ver tudo, mas vírus não consegue ver. Então isso é um pouco estranho. Agora, essa questão do vírus, eu acho mais ou menos que nem igreja evangélica. Você entra numa igreja evangélica, é assim, ai, porque o adversário, porque o demônio, porque isso, porque aquilo, ai, porque Satanás, porque papapá, porque... Puxa vida, então, eu vou precisar rezar muito. Eu vou precisar vir aqui. Pior ainda, eu preciso dar um dízimo, porque o capeta é tão grande que eu acho que eu vou ter que dar meu salário inteiro nessa igreja para poder Jesus me defender disso. Entendeu? Como a medicina fundamenta-se em venda de remédio, essa medicina atual, é importante que você tenha vilões muito grandes. Sim. Porque existindo vilões muito grandes que lhe dão medo, né? Bolinhas com milhões de tentáculos, né? Isso é ridículo. No Photoshop. Isso é ridículo. Bolinhas com milhões de tentáculos. Nossa, esse inimigo é terrível. Esse inimigo é terrível. Nossa, se vamos precisar de tudo. 30 doses de não sei quantas coisas na minha veia. Será? Então, se você é uma pessoa que consegue ter esse raciocínio frente a estas religiões fundamentadas no medo, talvez você deva questionar também esse protocolo da sociedade que cria essa demonização do invisível, Sim. porque a coisa mais fácil é você botar culpa naquilo que você não vê. Aí tem gente que fala assim, Ananda Prem, mas isso que você fala de radiação? Até na minha casa tem um laboratório que eu ligo o analisador de espectro e meço qualquer coisa ali. Agora, cadê o cientista que está fotografando esse vírus? Entendeu? Então, existe algo errado. Há um cheiro de podre no reino da Dinamarca. Essa que é a verdade. E todo mundo continua como se isso não existisse, porque pensar dá trabalho, pensar cansa, e se de repente eu chegar a alguma conclusão, eu vou ter que mudar a minha vida. E tá tão bom a minha vidazinha do jeito que ela está sendo levada, né? Então, essas coisas todas as pessoas precisam levar em consideração. Mas você acha que faz algum sentido isso que eu te falei da excreção celular de material genético que não é mais utilizado? Porque se a pessoa tem uma excreção muito grande, ela não dá conta, o sistema imunológico dela não está funcionando, é o próprio lixo dela mesma que se volta contra ela. Não faz sentido isso? Sim, isso faz sentido. E, por exemplo, você tem no decurso da humanidade, eu vou falar do século XX, né? Que quando da colocação de novas radiações na atmosfera, o surgimento de certas nuvens patológicas, né? Então, isso nós precisamos levar em consideração também. O organismo para de fazer. Porque a radiação eletromagnética é uma fonte de interação com a célula viva, né? Não tem como. Toda radiação eletromagnética interage com a célula viva. Basta você ver o seu forno de micro-ondas. Você está vendo alguma radiação ali dentro do forno de micro-ondas? Não, é invisível. Tem calor? Não tem. Aquilo é radiação pura. Então, é a maior... Se você consegue raciocinar isso, você consegue raciocinar nesse outro aspecto que eu estou falando. Então é preciso que as pessoas... Eu acho que as pessoas deveriam fazer todo dia o seguinte. Eu vou tirar 10 minutos hoje. Para fazer o quê? Para pensar. 10 minutos eu vou pensar. Será que vai sair fumaça pelas suas orelhas? Talvez não. Faça um dia esse teste. E aí, de uma forma lógica, você vai tendo elementos
que vão te levar a novas conclusões. A grande questão é a seguinte, as pessoas não têm elemento para poder pensar e comparar, você percebe? A escola não dá isso. Não. A escola não dá o suficiente de elementos para você tecer comparações mínimas. Então a coisa é pior do que a gente imagina. Não é só na medicina. Porque na verdade é o seguinte, como que pode ser explorado alguém que consegue raciocinar? Não tem como. Não tem como. Então é importante que eu desenvolva uma educação onde as pessoas não sejam suficientemente instruídas, porque só assim eu vou poder fazer com que elas comprem aquilo que eu tenho para vender. Seja isto um produto, seja isso uma ideia, seja isso qualquer coisa. Então a questão é muito ampla. Ok. O questionamento é algo que é inibido, na verdade, né? Quando você toca num ponto delicado. Eu não sei se eu cheguei a perguntar para a professora por que não tinha foto. Eu fiquei realmente com essa coisa do vírus, para mim foi muito chocante na época. Eu lembro do dia, eu lembro da cena, eu lembro da aula, da professora, de tudo. Porque eu não conseguia me conformar que era um desenho. Sendo que das bactérias tinha, Os protozoários das têm, amebas, tudo isso tem foto. Tudo tem foto. Foto é filme. Foto, filme, tem tudo. Agora do vírus só tinha um desenho. Aquilo foi tão chocante para mim que eu não consegui tirar da cabeça. E aí quando esse médico entrou nesse assunto de que na verdade o que você chama de doença que vem de vírus, na verdade é um problema endógeno, né? É uma questão que está dentro da pessoa, já não dar conta de eliminar o lixo celular, o lixo genético celular. Então eu realmente fiquei tocada, porque isso fez todo sentido para aquela minha questão do colegial, entendeu? E eu acho que isso aí é um assunto que as pessoas também deveriam parar para pensar um pouquinho. A pessoa, quando ela está com medo, eu acho que você podia falar de novo sobre esse assunto, que você já falou 1 milhão de vezes, mas o medo, ele modula a célula, modula a estrutura, ele modula tudo, modula a água. Inclusive, eu gostaria que você falasse sobre essa questão do medo e também sobre como funciona a água, dentro e fora do corpo. Né? Ok. Medo primeiro. Veja bem, as emoções, elas criam mudanças na nossa condição energética, metabólica. Né? Existem até pequenas fraturas dentro de certas estruturas do próprio coração quando você tem um impacto emocional. Sim. Tem pessoas que morrem de medo. Tem pessoas que recebem uma notícia e morrem. Uhum. Existem pessoas que, quando, por exemplo, chega para serem assaltadas, elas sofrem impactos fortíssimos que isso interfere modulam a sua saúde orgânica, modulam a sua saúde física, porque toda a nossa condição endógena, nossa química corporal muda. Então isso aí é irrefutável. Basta você ler, por exemplo, Biologia da Crença, que é um livro que foi escrito por um biólogo, acabei de esquecer o nome dele agora aqui, onde você vai ver toda essa coisa documentada. Agora, isso não se propaga, não se fala, porque não é do interesse. Tudo isso é censurado. Eu quero contar para vocês uma coisa. Quem é, por exemplo, da minha geração, tenho uns 20 e poucos anos, como eu, se lembra que antigamente falava assim, porque a censura, nossa, teve uma época que no Brasil tinha censura. Eu fui ver o que é essa tal da censura. Eu entrei num período de tempo que, historicamente, falando da história, você mesmo pode ir aí ver, na época, por exemplo, onde o regime dos presidentes eram presidentes generais, que nós chamamos de regime militar, que eram chamados erroneamente de ditadura, onde tinha censura. E eu fui ver o que foi censurado. Foi censurado uma meia dúzia de músicas e uma meia dúzia de filmes e algumas peças de teatro. No máximo, umas 30 coisas foram censuradas. Vocês têm noção de quanta coisa é censurada hoje em dia? Todos os dias. Milhares de coisas são censuradas todos os dias. Se eu falar uma coisinha torta nesse vídeo aqui, cai fora o meu canal. Todos os dias são censurados milhares de coisas. E nós não estamos aqui em nenhuma ditadura, né? Falta de raciocínio, se você pensar assim. Né? Então, voltando ao que você falou aí. Nem sei do que você falou. Da questão do medo. De modular Todas as nossas condições emocionais são moduladas por mensagens subliminares. As mensagens subliminares começaram a ser colocadas em filme desde que a Disney existe, desde que os estúdios de Hollywood existem. Isso estão modulando o subconsciente humano o tempo todo. E nós estamos recebendo essas influências, estamos
inconscientemente levando a nossa vida, né, de uma forma deplorável. Tem muita coisa para falar, já deu 35 minutos desse vídeo, e eu acho que nós temos uma última questão aqui. Não, é que dentro dessa coisa de modular, porque eu falei da água, né? Então, como nós somos feitos praticamente só de água, acho que é 70%, não sei ao certo, quando você tem um pensamento, tem uma emoção, entre aspas, negativa, ela afeta a água do nosso corpo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a água, até do Masaru Emoto, alguma coisinha sobre isso, porque isso é uma coisa Eu acho, muito simbólica e eu acho que significativa. a gente pode falar isso aí num outro vídeo, Tá bom, porque tem muito material para ser falado sobre isso. E a água é um é dos uma componentes chave. mais mágicos e chaves do nosso processo, sistema e de vida, tá ok? Mas acho que espero que tenha ficado claro e que esse vídeo possa ser útil para muitos que estão aqui conosco neste nosso canal, tá bom? Fiquem bem, meus queridos, e até um futuro breve. Até mais.